Bom dia, senhores torcedores do canal Célio Flu. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Fluminense. Ontem à noite, assim por volta de meia-noite, ou um pouquinho antes, eu tive dando uma olhada nos canais do Raiz Tricolor, do Lessa, e eles estavam falando, né, até o Jornal da KTO, né, que eles têm, tava eles três falando, né, aliás tinha a Júlia, tinha o Gabriel Amaral, tinha o Cauã e o Lessa. Estavam falando sobre a SAF, né, que eles iam formar um grupo de investidores e que o André Esteves, que é um dos donos do Banco BTG, iria comprar a SAF do Fluminense por 1,2 bilhões. Eu tava. Aí hoje de manhã, quando eu liguei o canal, a televisão, para ver o canal deles, eu vi o Lessa falando que o André Esteves procurou a mesma pessoa que deram a notícia, né? De que ele ia comprar o Anselmo Góes, procurou o Anselmo Góes para desmentir que ele iria comprar o Fluminense por 1,2 bilhões. Então, até agora a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Em princípio, deve ser um fundo de investidores, realmente, deve estar se juntando, capitalizando dinheiro para comprar a SAF do Fluminense. E isso aí eu acho que já deve estar meio alinhavado, só que eles estão esperando um pouco para botar direitinho lá, para ter a votação dos sócios, tudo isso. E eu acredito que se for esses investidores, dependendo de quem for esse grupo de investidores, que tem alguns que não gostam do Mário, eu acho que se for o André Esteves, pela aproximação que ele tem com o Mário, vai acabar botando o Mário para, no período inicial, ser o CEO dessa SAF, do Fundo de Investidores. Porque ele já está por dentro de tudo ali, de todas as documentações, da dívida real, desse levantamento que a BTG fez. E no início, para dar prosseguimento a isso, ele deve colocar o Mário Bittencourt, que eu acredito que isso deva ocorrer no início do ano agora, de 2025. Aí depois que regulamentar tudo, que eles fizerem a permutação disso tudo, aí com o tempo pode ser que o Mário saia, mas em princípio eu acredito que ele fique, porque ele tem muitos defeitos, mas ele que deu início a essa reestruturação do Fluminense, né? Então eu acho que o André Esteves não vai deixar o Mário de fora no início. Ele que deve convidar o Mário, não é o Mário que vai pedir para continuar. E eu acredito que em certo ponto é o certo. Assim como se o próprio André Esteves comprar o Fluminense, aí tem muita gente dizendo que isso aí não é correto também. O André Esteves, pessoa física, né, que existe o André Esteves pessoa física e o André Esteves pessoa jurídica, que a pessoa jurídica é do Banco BTG. A pessoa física é a pessoa André Esteves, que ele tem muito dinheiro, 4,5 bilhões, não sei se é de dólares ou de euros. Então ele pode fazer isso. Tem mais do que aquele, acho que é turco, que quer comprar o Vasco. Então ele pode fazer isso e sabendo investir e dando lucro, ele pode recuperar o dinheiro que ele vai investir, se realmente for verdade isso. Mas como ele procurou o Anselmo Góes para desmentir isso, aí eu não sei se é uma jogada de marketing para não aparecer o nome dele agora, ou se ele realmente está procurando um fundo com outros torcedores ilustres
para investir no Fluminense, a gente por enquanto não vai saber disso. Só quando tiver certo e que tiver para ser eleito pelos torcedores. Até lá a gente vai ficar com esse ponto de interrogação. Mas eu acho que já deve estar tudo alinhavado já. Não acredito. Esse tempo todo eles estavam fazendo isso. Eu acho que tem uns 2 ou 3 anos que eles estão vendo isso. Não acredito que não tenha nada. Lógico que tem. Só falta botar no papel, ser votado pelos torcedores ilustres, que o Mário falou na reunião que não precisa do conselho, e nem o BTG pode exigir quem seja o CEO, quem seja isso ou aquilo, mas se for a pessoa física do André Esteves, ele pode botar quem ele quiser e exigir o que ele quiser. Agora, vamos falar, em relação a contratações, eu desde o início eu estava falando que o Richarlison era muito difícil mesmo, não tem como, isso era para jogar para a torcida, enquanto eles estão por trás procurando outros jogadores. Esse Lucas Arcanjo, ontem eu não consegui falar o nome dele, esse Lucas Arcanjo, ele é um bom goleiro. Eu vi um jogo, né? A gente não pode tirar o exemplo por um jogo. Você, às vezes num jogo o cara vai mal, você acha que ele é péssimo, e às vezes não é. Ou então ele vai bem demais, você pensa que ele é excelente e também não é. Você tem que ver durante vários jogos, num período, 6 meses, 1 ano, para saber. Esse outro jogador lá que tinha sido contratado pelo Cruzeiro, fizeram o anúncio, aí depois ele foi para outro clube. Ele é bom jogador, mas é um ponto de interrogação, né? Será que ele vai usar a mesma coisa com o Fluminense? Fazer o Fluminense passar vergonha? Dizer que contratou e ele não vê? Aí o que acontece? Perde a oportunidade de trazer um outro bom jogador. E se o Arias sair realmente, já tem que estar vendo algum bom jogador para o lugar dele. Porque ele é um excelente jogador, tem que ver um grande jogador para o lugar do Arias. Trazer um grande atacante, mas eu não queria que fosse o Tiquinho, não gosto do Tiquinho, eu acho que ele já tem uma idade avançada, como eu acho que o Verratti também, no Vasco também já tem uma idade avançada. Aí traz o jogador 1 ano, pode dar certo, pode não dar, e perde dinheiro. Então, principalmente se tiver que contratar, né? Pagar algum dinheiro. Tem que ver jogadores lá de fora que sejam bons e que tenham um mercado financeiro mais baixo que aqui no Brasil. Então, tem que procurar bem. O scout tem que funcionar nessa hora. O Mano Menezes, junto com o scout, tem que ver. Como tem jogadores estrangeiros aqui no Brasil que jogam bem também. Basta ver. Eu não acho ruim esse menino do Corinthians, não, apesar que eu acho que já tem mais de 30 anos. Aí então é melhor ver outro jogador. 1 ou 2 jogadores eu acho que poderia vir. Mas o Tiquinho terminou o ano muito mal. Esse ano ele era reserva e quando entrava, não vi ele jogar bem, não. Não vi mesmo. O Verratti, ele acabou mal o ano, né? Eu acho que nos 2 últimos jogos ele jogou bem, mas ele ficou vários jogos sem fazer gol. Ele começou muito bem o ano, mas ficou acho que alguns jogos sem fazer gol. Ele fez, eu acho que no último ou nos 2 últimos ele fez gol, mas não estava bem. Eu traria aquele jogador Alejandro, tentaria trazer o Alejandro, que ele acabou sendo um dos artilheiros do campeonato. E ele está num time que quase foi rebaixado como o Fluminense. E o Fluminense eu acho que tem um investimento maior do que o Vitória, né, que é o time dele, do que o Vitória. Eu acho que ele, com o time quase caindo, não ele e os companheiros, mas ele principalmente conseguiu salvar o Vitória do rebaixamento com os gols que ele fez, se tornando-se um dos artilheiros do Brasileirão, que é uma coisa difícil, muito difícil. Eles são vários jogadores bons, como centroavante, disputando o Campeonato Brasileiro. Agora, tem que ver muito bem. Eu espero que o Cano
esse ano que vem, fazendo uma boa pré-temporada, que volte a jogar o que sabia. Mas também já é um jogador velho, né? Ele pode estar em queda realmente ou pode ter sido só o problema da contusão. Eu gosto muito dele e espero que ele se recupere e volte a fazer bastante gols. Mas de qualquer forma o Fluminense tem que trazer bons jogadores para ficar no lugar. Eu achei errado esse posicionamento do Fluminense de renovar com o Samuel Xavier, com medo, entre parênteses, né? Com medo do Palmeiras contratar e o Fluminense ficar sem. O Samuel Xavier, depois daquele tratamento capilar que ele e o Fluminense ficaram escondendo, falando que era contusão, e não era porque ele não podia jogar por causa que ele não podia cabecear, por causa do problema capilar dele. Ele caiu muito comigo em avaliação. Tá certo que ele fez a cirurgia, o tratamento num período certo, foi nas férias, mas ele sabia que aquilo ia durar um tempo, então não poderia ter sido dessa maneira. Nem o Fluminense poderia esconder isso. Como o Gabriel Amaral falou, aquilo ali abriu espaço para outros jogadores fazerem o que quiserem também, porque se o Samuel fez e o Fluminense escondeu, aí como é que fica isso, né? Todo mundo pode fazer também. E esse Lucas Arcanjo tem que saber qual o valor realmente que vai ser comprado o passe dele, quais os jogadores que o Fluminense, da lista que o Fluminense fez pro Vitória escolher para poder. Vitória Atlético Paranaense, né? Para o Atlético Paranaense escolher para levar, que parece que é em definitivo. Sendo em definitivo, não pode ser qualquer jogador. Bota ali no meio o Renato Augusto, o Manuel, aquele meio campo que foi do Botafogo, ficou lá também só treinando. Bota alguns jogadores, tem alguns garotos, o Sub-20 quase todo do Fluminense, pode dispensar aquele que jogou esse ano. Porque o time foi muito fraco esse ano, Sub-20 Fluminense. Sinceramente, eu gosto muito da base do Fluminense, mas o Sub-20 não deu nenhuma alegria pra gente. O Sub-17, Sub-16, Sub-15 foi muito bom. O Sub-18, agora o Sub-20 realmente só nos deu tristeza. Não fez nada de bom. Nem o Sub-23 também não rendeu nada. Então dali pode emprestar, vender vários jogadores para diminuir isso e trazer jogadores para a base de outros clubes que façam investimento. Como essa copinha que o Fluminense estava fazendo agora, Copa Xerém, que traz time lá de fora, né, e time daqui, esse Porto, acho que é Porto Vitória, tem um time muito bom, o treinador é muito bom, jogadores excelentes. O Fluminense poderia trazer alguns jogadores desse time. O Raine tem alguns jogadores bons. Esse Independente também tem alguns jogadores bons. O Nova Iguaçu. Então o Fluminense poderia selecionar alguns jogadores desses clubes e trazer para a base. Qualquer um deixaria vir, até por empréstimo. Como o Fluminense fez ano passado. Tinha alguns jogadores aí do Ohine, né? Sei lá, esqueci o nome. Não lembro como é que fala. Que ficaram fazendo teste aqui no Fluminense. Eu acho que depois foram dispensados, ou um ficou. Mas a base do Fluminense do Sub-20 está mal. Tem que subir os jogadores Sub-17, fazer um Sub-20 bom. E esses jogadores do Sub-20, bota aí no rolo aí contra desse Lucas Arcanjo. Pode levar um ou outro. Bota aquele menino também, que foi lá para Portugal, atacante. Bota ele também, eu acho que era filho do Marcos Brito. Bota ele né, nesse rolo. Pode ser que eles queiram. E vamos ver como é que fica essa SAF. Espero que tenha alguma novidade em breve. E vamos ver se vem logo as contratações para o time também, né? Que não pode dar muito mole,
porque se ficar dando mole, os jogadores vão para outros clubes, depois o Fluminense não tem quem contratar. E esse Pita eu acho ele um grande jogador, mas o valor que o Cuiabá está pedindo, esquece. É muito dinheiro. Não tem como. Só se o Pita arrumar uma maneira de ser dispensado pelo Cuiabá para poder vir para o Fluminense. Se não abaixar o valor, eu já acho que esse valor que o Fluminense ofereceu, se for verdade isso, 16 milhões, 60%, já acho caro. Apesar dele ser da seleção paraguaia, ter 25 anos, eu acho muito caro. Não é nenhum extra série aí, nenhum fora de série. Então não vale isso não. Com esse valor você vai lá fora e traz outros grandes jogadores, com certeza. Então, meus amigos, vamos continuar aí. Não se esqueça, se inscrevam no meu canal e dê um like aí para me ajudar o canal a crescer. E se puderem contribuir comigo, com o canal, façam um Pix para mim no 746-234-787-34. Um abraço a todos, aproveite que está perto de Natal, pensem bem, reflitam, apoiem a todos da família, sem brigas, sem intrigas, vamos todos nos unir para fazer um mundo melhor, principalmente o nosso Brasil, o nosso Rio de Janeiro. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos ver como é que fica o Fluminense. Uma boa quarta-feira para todos, até a próxima, fiquem com Deus.